Boa noite, presidente, mesa, vereadores. Quero iniciar minha fala com a seguinte frase. Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. A gente tem na casa, e já está em vigência, desde 2020, o projeto, a Lei 6.215. Essa lei, de modo geral, ela diz: fica proibido no município de Mojimirim a atração animal, por entender que se trata de uma exploração à vida. Para efeitos desta lei, animais equinos, animais suínos, muares, caprinos, bovinos, que venham pela atração animal, condução animal com cargas. Aí temos, dentro dessa lei, 2 parágrafos. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Esses parágrafos, eles determinam o seguinte, que é permitido atração animal, desde que não haja prejuízo à saúde ou bem-estar animal, nas seguintes condições. Parágrafo 2º. Fica permitidas as atividades em estabelecimentos públicos e privados, tais como aras, hipismo, ecoterapias, cavalgada regulamentada. E tem o parágrafo 3º, que é objeto da nossa discussão, que diz: ficam permitido o uso de animais para os cidadãos em todo o território municipal que tiverem esse sendo o único meio de transporte para se locomoverem e desde que não haja qualquer prejuízo ou bem-estar animal. Pessoal, veja bem, nós temos hoje no município uma lei que proíbe a atração e elas dão 2 condições de permissivos. Aí eu lhe pergunto, onde está o juízo de valor quando eu retiro de um homem que só tem um veículo e desde que ele trate corretamente e adequadamente o animal dele? Digo para você, se vocês tirarem o parágrafo 3º hoje, não tem regulamentação. Eu vou regulamentar o que não existe? Mas vamos lá, continuando o raciocínio. Entenderam, meus colegas? Porque tem uma regra legal. Se eu tirar o parágrafo 3º, que essa vereadora pediu a excelência, presidente, para que fosse verdadeiramente retirado essa demanda para ir para uma audiência pública, porque é um problema complexo. É um problema complexo, você sabe por quê? Porque a gente tem os maus tratos que já tem uma lei regulamentando. A gente tem um problema base que é a fiscalização do município, certo? Mas a gente também tem um problema alimentar, que é dar condições às pessoas que usam dessa situação do animal. Eu digo mais para vocês. A Sônia, aqui nessa casa, ela diz que: Márcio, não venha falar da Lei 9.605, a lei federal, porque ela não tem nenhum peso. Vocês sabiam que nessa casa, essa vereadora propôs um projeto contra a zoofilia? Crime de abuso sexual contra animal, e a senhora Sônia não precisaria ter se posicionado, mas ela disse: não tem efeito nenhum a sua lei, não vai funcionar. Por que a lei? Veja bem, eu fiz um projeto falando de zoofilia, aí foi remetida a uma lei federal, e agora existe uma lei federal e de repente fala que não tem efeito nenhum. O que nós temos aqui é um problema de juízo de valor, é um tratamento isonômico. Existe uma frase que todo mundo fala aqui, que a gente fala nessa casa: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Por que que aras, por que que terapia, cavalgada regulamentada pode, e um animal, e um homem, desde que cuide honestamente, corretamente do seu animal, não pode fazer uso do veículo? Eu acho que até quando a gente defende alguma causa, porque aqui eu tenho que tanto compor, eu quero que vocês entendam, que tanto na presidência de uma comissão de animal, quanto numa presidência de assistência social, é necessária a composição.
Eu não posso sair de modo atropelado fazendo as coisas. E é por isso que a gente, quando tivemos uma reunião nessa casa, que foi suspensa a votação, aqui ficou subentendido que se passaria por uma audiência pública. Eu tenho certeza que os colegas entenderam isso. E não era necessário avisar a presidente, porque ela mesma tinha falado em situações específicas que poderíamos estar ajustando. Agora, a partir do momento que a gente revoga o parágrafo 3º, eu não tenho que regulamentar. Vou regulamentar o quê? O que não existe? Eu estou tirando o direito, sim, de pessoas vulneráveis. E eu acho engraçado, porque eu ouvi a vereadora que propôs o projeto, falar que em São José teve 300 animais, e aí, né, que foram liberados, etc. Ela sabe o número de carroceiros que temos aqui na cidade? Como que vai ser esse custeamento dessas pessoas, a dignidade dela? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem pão à mesa. Porque quem age corretamente não pode ser prejudicado pelos que agem não corretamente. Então, assim, o que nós vamos dar para eles? Vai ter algum subsídio? Vai ser disposto um carro, um veículo para eles fazerem um transporte e os trabalhos dele? Porque a gente tem que ter o bom senso e a razoabilidade para equacionar as coisas e não ser injustos. O que foi trabalhado nesse sentido? Por quê? Porque hoje eu já tenho uma lei de maltrato. O que eu preciso? Aumentar o projeto de fiscalização da cidade. É isso que eu preciso estar cobrando. A gente fala com veracidade de um lado, né? E esquece do outro lado. Porque é certo que não podemos deixar ter maltrato aos animais. Existe uma lei para isso. E existe o executivo para isso. Existe o município para isso. Para tentar impedir essas situações. E aí, como que eu faço para segurar? A gente falou de um monte de maltratos. E famílias sem comida, sem alimento, sem dignidade. Como é que a gente sustenta isso? A gente tem que ter respeito e tem que tomar cuidado com as condutas que a gente toma. Porque às vezes elas são irreversíveis. E tenham certeza que vocês podem ir para casa, vocês vão fechar suas portas, vai estar tudo organizado. Na tua mesa vai ter o pão. E aquelas pessoas? Em 90 dias eu regulamento a lei. 90 dias, meu amigo. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. A gente tem que aprender a equacionar, a compor, a ser razoável. Seja para os animais e sejam para as pessoas. A gente tem que pensar... porque o animal... Lógico que não tem que ter maus tratos, mas o animal, desde que eu me entenda por gente, ele tem porte físico, eu acho que deveria chamar um veterinário, por isso que daí a gente tem uma audiência pública. Quanto tempo ele pode beber água, quanto tempo ele está para trabalhar, o que ele pode carregar. Era isso que a gente queria. Uma audiência pública que foi negada pela vereadora que propôs o projeto. Olha como o problema é complexo. E não dá para simplesmente a gente virar as costas, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses problemas, a gente tem problemas também de famílias, de pais, de crianças, de idosos que ainda são sustentados pelos carroceiros, porque a gente não tem nenhum número disso na cidade. Vocês estão entendendo? É muito complexo para eu simplesmente tomar uma decisão simples e entender que eu estou resolvendo um problema. Um problema que não é a melhor forma de ser feito. Por quê? Porque eu volto a repetir. Se o parágrafo 3º ele for de verdade revogado, além da gente estar tirando direitos de pessoas vulneráveis, porque foi dito aqui nessa tribuna que é vulnerável. Mas, dona Sônia, como você mesmo disse, e a palavra não faz dois revés. Como é que o camarada vai comprar uma moto para trabalhar? A gente tem condição, porque aqui o vereador ganha dinheiro, né? A gente tem nossos recursos, não é isso? E aí, nós vamos dispor dos nossos recursos para essas pessoas? Né? Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala, porque é muito fácil eu calçar meu sapato, descer por aquela escada, o meu está organizado. E como é que eu faço? Com aquelas famílias que também precisam trazer a comida para a mesa.
O prefeito já organizou alguma coisa? Já tem o subsídio? Eles estão no cadastro único? Como que funciona isso tudo? Então, vocês vejam que parece que é uma decisão simples. Eu vou lá e elimino algo. Mas não é assim que se faz as coisas. A gente tem que compor. Como a gente disse aqui, gente. Tem casos, lógico que tem casos de maus tratos de animais. Tem casos de maltrato de pessoas, maltrato de idosos, maltrato de crianças. Por que o legislador vai lá e não passa régua em tudo? Eu adoraria que matassem todos os estupradores. É um juízo de valor meu? É. E aí, eu faço uma lei? A gente tem que ter bom senso e responsabilidade no que a gente faz, porque eu posso descobrir algo. Porque, veja bem, eu já tenho uma lei de maus tratos. O que eu preciso fazer é intensificar a fiscalização. Mas como que eu vou fazer com aquelas famílias que eu não sei nem o número delas? Com a mesa delas, com a comida delas, com o alimento delas. Eu vou dispor recursos meus? Ó, vem aqui, passa aqui na minha porta da minha casa, leva meu carro, leva minha moto para o senhor trabalhar. Sabe, mais do que qualquer tipo, eu sempre falo aqui na tribuna, as pessoas não querem muleta, não querem assistência social. As pessoas querem dignidade para poder trabalhar. Elas querem respeito, elas querem estima, querem se sentir úteis. A gente não pode confundir as estações. A gente tem que respeitar tudo que está à nossa volta. Se a gente toma uma decisão parcial, a gente está sendo parcimônio, a gente está sendo estanque. A gente não tomou uma decisão correta e justa. Muitas famílias, que a gente não sabe nem o número, porque isso, quando eu trouxe aqui para a gente, que eu protocolei o ofício, é que eu já imaginava, eu falei assim, não vai chegar essa audiência de forma alguma. Está entrando na pauta depois de 11 projetos do Executivo, tendo milhares correndo para casa, e o nosso, e tudo parado. O que acontece aqui, gente? Eu aguardava uma audiência pública, e eu imaginava que ele fosse ser retirado. Por quê? Porque nessa casa, no primeiro embate, quantas foram as discussões? Quanto foram as medidas que a gente levantou? Quantos questionamentos foram feitos? Eu não sei quantos são, eu não sei qual é o subsídio, eu não sei como é que eu vou agregar esse pessoal. 90 dias, o papel aceita tudo. Eu falo isso como advogada. O papel aceita tudo. Tudo. Eu posso escrever tudo, eu posso tirar tudo. A vida real é diferente, gente. E por falar em advocacia, eu falo que a única coisa que eu não esqueço nessa minha vida, que a única coisa que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida, o dia em que tu deparares entre o direito e a justiça, não pense duas vezes, fique a justiça, porque direito... Quantas vezes a gente vê pessoas passando dificuldade por causa de uma sentença imbecil? Quantos atos do executivo ou de qualquer outro ente público imbecil? E a gente tem o quê? Cumprir. Porque a gente acha que tem um monte de gente que entende tudo. E cumprir. O que eu peço, e o que eu venho conversando, veja bem a minha posição. Como a senhora Lúcia, a Sônia falou mesmo. Eu sou sim da Comissão dos Animais. Eu tenho que resguardá-los. Mas eu sou da assistência social também. Eu tenho que compor, entrelaçar. Eu não posso ser parcial nas minhas posições. Eu tenho que interligar. Eu tenho que fazer com que as coisas se componham. Achar um caminho melhor possível e que seja positivo. Que diminuam os maus tratos, mas que também eu não impeça as pessoas boas, porque exceção não é regra, gente. Exceção não é regra, sabemos disso. Independente do local, zona rural, zona urbana, independente da área pública, área privada, quem é do bem é do bem, quem é do mal é do mal. Não tem um crachá. Olha, você é da área urbana, você vai maltratar animal. Não existe isso, né, minha filha? Porque quem disse que na zona rural? Tem em todos os lugares. Essa é a regra.
O que a gente tem que fazer é compor, aumentar a fiscalização, melhorar talvez a redação da lei, dando condições específicas. Agora, tirar das pessoas, suprimir algo também não é correto e não é justo. Algo que a gente nem sabe quantas pessoas a gente atinge, quantas famílias e todo o reflexo da nossa conduta. E eu digo mais, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Muito cuidado com algumas coisas em específico. Eu tenho uma filha que fez 4 anos agora. De verdade. Eu cresci praticamente na zona rural. Ia todo final de semana para sítio, andava tudo quanto é lugar, andava a cavalo, andava de carroça, andava até na zona urbana de cavalo. E em romaria, fazia tudo. Porque a gente é da nossa cultura caipira, a gente gosta de animal, a gente gosta de cavalo. Todo mundo adora cavalo, todo mundo tem uma paixão, todo mundo no fundo carrega consigo. Esse pé vermelho é essa nossa essência, essa nossa raiz. E eu tenho que tomar cuidado com algumas leis que se façam, porque eu quero que as futuras gerações tenham acesso a tudo isso. E não sejam podadas por imbecis que faziam coisas erradas. E não sejam tolhidas em direitos futuros por condições atuais. Porque fomos lá e tentamos resolver lá. Ou vocês acham que se a gente der meia volta e assinar essa revogação, esse artigo, você acha mesmo que vai acabar? Vocês acham mesmo? Não, não vai acabar, porque tem que aumentar a fiscalização. A gente sabe onde está o ponto. Essa é a verdade. Nós sabemos que tem que aumentar a fiscalização. Aí eu pergunto, porque a gente fala do bem-estar animal, certo? Nós temos o bem-estar animal nessa casa. É só para cachorro e gato? Por que os animais de grande porte não são abarcados? Mudamos a estrutura do zoológico. Eu não quero nem fazer uma metáfora. Eu estou sabendo que suprime um monte de coisa lá de dentro, até de mão de obra, para uma terceira idade credenciada. E falaram para mim que era para encaminhar animais lá que eram machucados para cuidar. Eu tenho denúncias de dentro da casa de maus tratos, que eles estão sendo menos cuidados do que eram cuidados antes. O que está acontecendo? Ué, por que eu não resolvo tudo numa lei? Extingue o zoológico da cidade também. Não é assim que se faz as coisas. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter responsabilidade com tudo que está à nossa volta. A gente vive num ecossistema. A gente vive em interação homem-homem, homem-animais e tudo que está à nossa volta. Eu não simplesmente, se eu votar um projeto aqui e aprovar, eu vou acabar com algo. Por que eu não acabo com os homicidas, com os pedófilos, com os zoofílicos que fazem sexo com o animal? Por que eu não acabo? Por que a lei serve para um e a hora que eu inverto ela não serve mais? Então, assim, a gente tem que ter, de verdade, a gente tem que ter razoabilidade, bom senso, estudo, equilíbrio, por mais que a gente seja apaixonado por algo. Por mais que a gente detenha paixões. Porque lembre-se sempre que eu saio aqui, eu vou também estar respondendo por um monte de famílias e até por pessoas boas. Como um exemplo aí, o seu Pardal. Um exemplo. Um exemplo. Então, assim, quando essa vereadora veio à casa, toda vez ela veio à tribuna, ela veio para tentar equacionar, para tentar achar um equilíbrio entre homem e animal. Eu não quero que um fique sem a falta do outro. E eu não quero, seja por hoje ou seja pelas gerações futuras. Eu não quero que a minha filha ou diversas crianças vá a um zoológico ver cavalo. Ou vá a um parque ver cavalo. Não possa montar num cavalo, sentir a energia do animal, sentir a interação que um dia eu tive toda essa possibilidade de fazê-lo. Ao mesmo tempo,
eu também não posso permitir que decisões parciais prejudiquem o alimento de muitas pessoas que a gente nem sabe a quem vai atingir. Porque para a gente é muito cômodo, como eu disse aqui, né? Sair aqui, eu vou para minha casa. Aí eu vou para minha casa, chego na minha casa, eu tomo meu banho, eu tenho que comer, no dia seguinte eu também tenho, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, assim por diante. E o seu irmão? E a outra pessoa que fazia daquilo uma situação de vida? E digo mais, porque aqui na casa foi feita uma constatação que o carroceiro embriagado faz mal, etc. Mas não é todos os carroceiros que é cachaceiro não, viu, dona Luzia? Tem gente bem, gente trabalhadora. A gente tem que parar de exceção virar regra, porque a gente vai ficar emburrecido. De verdade. Porque do mesmo jeito que a gente pensa no animal, a gente tem que pensar no ser humano, na criança, no idoso, no homem que faz uso. E mais do que isso, não é o local que limita o risco. É o aumento da fiscalização. Sônia, eu estou assim, juro, vou atrás de emendas para tentar aumentar o número de fiscalização, dinheiro para o bem-estar animal, porque eu não quero que o bem-estar animal seja um puleiro de votos para cachorro e gato, porque a gente tem cavalo, tem passarinho, tem papagaio, tem periquito, tem cobra, tem tudo. Inclusive, a gente até já votou projeto nessa casa dos todos os animais indo para o hospital da cidade. E foi aprovado. Então, a gente tem que cuidar de todos os animais, não é? Senão a gente ia ser paradoxal, contraditório, não ia ser verdadeiro. Bom, eu acredito que eu fiz me entender. Existe uma lei e a gente precisa desse equilíbrio. Se hoje a gente tirar o parágrafo 3º, a gente não tem como regulamentar. A audiência pública que está lá na frente para ser marcada, ela se tolhiu, se perdeu. Como que eu vou regulamentar algo que não existe? Por que já não fez um projeto, um artigo nesse sentido? Já especificando. Até porque tem a vivência prática, né? Tão disposta nessa tribuna. Tem a vivência prática, sabe como que acontecem as coisas, de que jeito acontecem as coisas. Então, é nesse equacionamento que a gente torna as coisas mais equilibradas. Eu volto a repetir, se tirar o parágrafo, a gente não tem o que regulamentar. Não tem motivo de audiência para essa situação. Bem, era isso que eu acredito. Acredito na relação homem-animal, acredito no caminho justo, no equilíbrio, no aumento da fiscalização. Conte comigo para aumentar, para ajudar na fiscalização. O que houver de recursos eu poder trazer, sem dúvida. Acredito num bem-estar animal para todos. Todas as pessoas e todos os animais. E todos aqueles que precisem dele. E que isso não seja um poço para alguns. Inclusive a gente precisa, sabe, Tiago, fazer requerimento, fazer mais indicação. O que está acontecendo no bem-estar animal? Como é que é esse trato com cavalos? Por que está delegando para as pessoas cuidar? Se tem recurso lá, se tem veterinário lá, se tem um monte de coisa lá. Que é uma crítica que eu recebo bastante. É a mesma coisa. A gente não tem políticas de castração? Por que as políticas de castração são positivas? Eu não poderia estar falando que eu estou cortando o animal, estou deixar de existir, etc. e tal. Não, é importante. É um equilíbrio. Então, a gente tem que entrar no equilíbrio, para ser justo, para ir pela melhor tomada de decisão. Eu acredito que eu tenha exposto as minhas ideias e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.